Boa noite a todos. 25, ó, tô ficando louca. 29 de maio de 2025. Bem, como eu havia prometido, né? Muitos amigos ainda não sabem, vão ficar sabendo agora, né? Eu descobri um câncer ano passado, né? Após um exame de rotina de preventivo, eu descobri um câncer. E relutei, pensei, repensei se faria esse diário de bordo, né? Se compartilharia com as pessoas ou não, né? Apesar do canal, eu estava na dúvida se eu abordaria esse tema ou não. Mas pensando bem, eu acho que toda informação é válida, né? E quando a gente entra nesse mundo da oncologia, do combate ao câncer, do apoio a paciente oncológico, a gente meio que sai da caixinha, né? A gente vê outras realidades, né? Vê um momento que não tem status, não tem, como eu posso dizer, meio social que vá mudar muita coisa, né? Mas é um processo, né? Quem descobre uma enfermidade dessa tem que passar, não tem jeito. No meu caso em específico, eu vou estar abordando com vocês no canal a vivência do tratamento, como é que está sendo. Vou contar para vocês hoje como que eu descobri, né? Qual é o apoio que o nosso município dá, né? Como é que está sendo. E de antemão eu já quero tranquilizar os amigos, os familiares que ainda não sabiam, que eu estou, ó, bem, esses procedimentos cirúrgicos que eu fiz no ano passado para cá foi justamente devido a isso, tá certo? No passo a passo aqui eu vou explicar o que aconteceu, o que foi feito, né? E principalmente o meu alvo final desse vídeo, ele vai ficar longo, já aviso, se não tiver com tempo, salva aí na playlist para ver depois. O alvo principal, além de uma mensagem de acolhimento, né, para novos pacientes, pessoas que estão dando suporte a algum paciente, falar nisso, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, do meu sogro, da minha sogra, que tem sido meu pai, um braço forte aqui, né, comigo. Meu marido tem cuidado de mim como se eu fosse um neném, pouco resmunga, mas está cumprindo excelentemente, com maestria, o papel de dono de casa, de esposo, de tudo aqui, tendo que tomar conta de Isaac, né? Agora o repouso já tá ficando mais brando, logo, logo já vou estar fazendo minhas atividades normais, porém não posso pegar peso, não posso fazer esforço por um bom tempo. Então vamos lá. Eu quero frisar primeiramente uma coisa. Muitas pessoas, né, correm um mito, principalmente com os antigos, que não gostam nem de pronunciar a palavra câncer, né? Não quero falar o nome, é a doença ruim. A doença ruim. E para mim, Ana Olivia, meu caso em específico, eu estou conseguindo tirar um momento de muitas bênçãos dentro da vivência do câncer. Por quê? Vou explicar isso de uma forma bem clara. Muitas vezes no corre-corre da vida, né? Principalmente mãe, dona de casa, ou trabalhadores de CLT que trabalham de segunda a segunda, com uma folga na semana só, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para nada. Muitas vezes o Senhor permite. A palavra que eu quero que frise na mente de vocês é permissão. Porque tem pessoas que acreditam que Deus dá a doença, né? Que Deus tira a doença, mas no meu caso, Ana Olivia, eu considero que Deus ainda foi muito misericordioso comigo. Por quê? Porque no meu caso é um câncer de colo de útero, certo? E o que causa o câncer de colo de útero é o HPV. É um vírus sexualmente transmissível. Eu descobri o HPV, eu não era nem casada ainda. Eu era adolescente e solteira. Mas na maioria das vezes, quando você descobre no início, você faz uma cauterização, você faz um tratamento, usa um creme e ponto. Só precisa que seja acompanhado regularmente e não se deixe de fazer preventivos. Porque o HPV nada mais é do que um vírus que causa uma lesão. Tem gente que tem verruga, tem gente que tem machucado. Existem várias formas de se manifestar o HPV.
principalmente nas mulheres. Homens são mais assintomáticos. Então, o que acontece? Quando você cumpre rigorosamente esse processo de investigação, de acompanhamento, não falha preventivo, as suas chances de desenvolver um câncer de colo de útero são bem reduzidas, porque você está mantendo esse vírus controlado. Além dele ser um vírus meio que dormente. Se a pessoa não cuida, mas não fica verificando, ele pode ficar dormente por anos e anos, que nem. Eu tive isso há muitos anos atrás. Eu tenho 23 anos de casada, imagina quanto tempo tem. E eu relaxei com o acompanhamento ginecológico nessas minhas tentativas de gestações. Eu fiquei praticamente 10 anos grávida, né? De 2011 a 2019. Então, eu relaxei com essa questão do acompanhamento ginecológico, de estar sempre com preventivo em dia. Agora, voltando, o que aconteceu? Eu fui fazer um preventivo de rotina, né? Finalmente, fui fazer ano passado, e se descobriu, eu tô aqui, ó, com meus laudos. Ó, quanto mais organizado você for, separadinho, menos você se atrapalha na recepção, tá? Que é um monte de papel que só Jesus na causa. Vou pegar aqui meus laudos. Então, ó, em 30 de janeiro do ano passado, eu fiz um preventivo. E nele acusou lesão intraperial escamosa de alto grau. Então, isso já é uma inflamação além da inflamação, já está parecendo, dando indícios que possa ser um câncer. Com isso, a ginecologista me solicitou uma colposcopia. O que seria a colposcopia? No preventivo, se coloca o espéculo, né, aquele aparelhinho com cotonete gigante, que a maioria das mulheres conhece. Passa lá dentro do canal vaginal, tira aquele material e manda para análise. A colposcopia é um pouco mais elaborada. Se coloca uma lâmpadazinha, tem uma câmera para ver mais aprofundado o colo do útero. E também para fazer um piquezinho para tirar um pedacinho da lesão para ir para a biópsia. Então, depois disso, eu fiz a colposcopia. E na colposcopia acusou um carcinoma in situ, né, um NIC3, digamos assim. Esse in situ quer dizer que ele está num ponto específico. Ele está localizado numa região, não está totalmente espalhado no colo do útero, ele está in situ, numa região só. Depois que foi feito isso, a médica orientou que fizesse uma CAF. O que seria essa CAF? A CAF é uma mini cirurgia, né, digamos assim, é feita no centro cirúrgico, sedado, direitinho, que ele vai fazer o seguinte, aqui está a lesão, vamos supor que aqui é a lesão. Ele vai tirar um cone ao redor dessa lesão e vai remover. E vai para a biópsia novamente. Quais são as possibilidades? Se essa CAF no laudo não der margens comprometidas, que quer dizer não tem lesão em volta do lugar onde foi removido, possivelmente, não é 100% de certeza, a pessoa pode parar o tratamento ali, né? O acompanhamento, a cirurgia ali, e o médico ficar acompanhando para ver se aquilo vai desenvolver, mas tudo depende do laudo da biópsia, tá? Que nem o meu deu um estágio inicial. Suponhamos que se não tivesse dado margem comprometida nesse laudo inicial, talvez eu poderia ter parado o procedimento cirúrgico nessa etapa, tá? Ia fazer outras coisas, mas ia parar ali. Mas no meu caso, deu margens comprometidas, que quer dizer que a canalização, aquela remoção do cone, não foi o suficiente para acabar com a lesão, que ainda ficou lesão lá. Aí foi indicado a esterectomia total, que foi o procedimento que eu fiz agora, 7 de abril. Esterectomia tirou útero, um ovário, colo, acho que parte do canal. Foi uma cirurgia grande, digamos assim, e não foi feita por videolaparoscopia, foi aberta igual a cesárea. Estou com um sorrisão na barriga agora, né? E, novamente, esse material vai para biópsia.
Porque agora, mediante a biópsia desse material, da peça anatômica, né, da peça do útero, que ele teria um posicionamento, se eu ia precisar fazer rádio, se eu ia precisar fazer químio, né, como que seria o andar da carruagem né, com relação ao câncer. Mas o que aconteceu? Era para ter sido feito também um exame dos linfonodos. Linfonodos são ínguas, as ínguas que a gente tem na virilha, no pé da barriga. Então, o nome dessas ínguas são linfonodos. Então, era para ter sido feita a análise também do linfonodo, mas não foi feita, né? Então, passando esse procedimento cirúrgico, o oncologista, ginecologista, que é o Dr. Matheus Coutinho, gente, pensa num médico maravilhoso, um amor de pessoa. Eu não sei o que seria dessa cabecinha aqui se ele não fosse tão tranquilão, que é um médico muito top. Então, o doutor Flávio Coutinho me encaminhou agora para o oncologista clínico, ele que resolveu quais seriam os parâmetros, né, para o andar da carruagem do tratamento. Por que eu brincava falando que eu ia virar Beyoncé? Muitas pessoas me criticaram, falaram que eu estava igual Peru, morrendo de véspera, com pensamento negativo, né? Eu falei, gente, a questão é a seguinte: diante de uma situação dessa, de uma enfermidade dessa, você tem inúmeras possibilidades do que pode acontecer, certo? Você pode ter que fazer químio, pode não ter que fazer químio, pode ter que fazer rádio, pode não ter que fazer rádio. Então, só os laudos vão te dando parâmetro para dizer como é que vai ser a evolução do tratamento. Então, desde que falou a palavra câncer, a primeira coisa que eu coloquei na minha mente, careca. E vou ficar careca. Primeira coisa que a gente pensa, né? Aí eu comecei. Bem, eu tenho duas opções. Ou eu já começo a chorar de antecedência que eu estou chorando porque eu vou ficar careca. Ou eu já começo a planejar o cabelo que eu vou querer colocar. Porque se aqui é para ficar careca, vamos ficar careca com classe. Eu quero uma peruca de cada cor. Eu quero a peruca da Beyoncé com cabelo bem grandão, louro, para mim só fazer. Então, de tudo a gente tem que tirar proveito, não adianta. Não adianta morrer de véspera, não adianta ficar chorando pelos cantos. A única coisa que vai acontecer, se eu estiver falando com você, que acabou de descobrir um câncer, não interessa o estágio que esteja, se você se apavorar, se você começar a chorar, se você fizer N, como é que eu posso dizer, planos negativos, não vai adiantar. A única coisa que vai te fazer é te enfraquecer. Tua imunidade vai baixar, você vai começar a entrar no processo de depressão. Então, você mantendo seu espírito, sua mente calmo, né, se apegando com o que você acredita, com Deus, não sei, com a sua religião, mas você precisa ter uma fé, alguma coisa para se apegar. Eu me apeguei com meu Deus, né? E uma coisa que eu quero frisar, como eu estava falando antes, lá no início, existem doenças que você não tem como escapar, né? Ou por um fator hereditário, ou por um acidente, alguma coisa que aconteceu, uma pancada, que aquilo desenvolveu um tumor e o tumor virou um câncer, enfim. E tem as doenças que você poderia ter evitado, como foi o meu caso. Se eu tivesse mantido o controle, né, os preventivos em dias, pode ser que ele não tivesse virado um câncer, certo? Mas o que acontece? Eu acho que Deus é tão misericordioso, e eu estava precisando de um freio, que o câncer para mim, tudo bem, é dolorido, é chato, você tem que depender das pessoas fazendo tudo para você, você tem que ficar de molho, tem que ficar de repouso. Mas eu tô descobrindo com o câncer, Ana de novo. Há quanto tempo quem me conhece não me via assim, maquiada, cuidando do meu cabelo, cuidando da minha carinha, né? Então eu tava meio que dormente, digamos assim. Eu não ligava mais muito para me arrumar, vivia sempre em função da família, do filho, do esposo, da escola, do não sei o quê. Não pensava mais em mim. Aí eu comecei a fazer o taekwondo, comecei a caminhar, agora tô de molho, né? Então eu comecei a olhar para mim, né? Ver que eu sou Ana Olívia dos Santos Santana Rodrigues, além de ser Ana esposa, Ana mãe, Ana filha, Ana empreendedora, Ana vendedora, Ana estudante. Eu sou eu, né? Eu estava meio perdida de mim, digamos assim. E o câncer me trouxe essa realidade, me trouxe de volta para a Terra, voltar a olhar para mim.
E um momento maravilhoso que está sendo para mim nessa jornada da cura do câncer está sendo o apoio psicológico. Gente, vocês não têm noção. Eu sempre pensei que psicólogo era para maluco. As minhas amigas psicólogas não fiquem chateadas comigo, mas eu pensava, psicólogo é para maluco. Mas, dando entrada no apoio psicológico, a psicóloga Solange, lá do Polo de Oncologia, outra pessoa que é um anjo na minha vida, gente. Eu descobri que eu tinha várias coisas mal resolvidas, traumas, coisas de infância, crenças limitantes. Apesar de eu sempre buscar estar controlando isso, estar disseminando isso, descobri que tinha muita coisa mal resolvida dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, várias coisas que me travavam, vários limites que eu tinha dificuldade de impor. Sua vida é sua vida, minha vida é minha vida, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de impor certos limites, daqui você não passa, aqui é meu espaço. Então, isso tudo, o tratamento psicológico está me apoiando. Então, eu não tiro o câncer hoje, no meu caso, como uma doença ruim, como o povo fala, né? No meu caso, para mim, além de tratar o meu corpo, né, que agora eu tenho essa missão de cuidar do meu corpo para acabar com esse câncer de uma vez por todas, estou cuidando da minha alma, do meu espírito, da minha vida, de mim, né? Foi um freio, literalmente um freio que aconteceu na minha vida para me ver que existe outras coisas além do cuidar, né? De casa, de filho, de marido, de N coisas, né? Tem eu aqui também, precisando de cuidados. E é isso. No meu caso, estou achando o lado bom da coisa. Continuando aqui aos laudos. Saindo disso, eu fiz a CAF, fiz a esterectomia. Aí, no laudo da esterectomia, o que aconteceu? Realmente concluiu-se no laudo que ele estava realmente num ponto in situ, não tinha espalhado para outras paredes, para útero, que ela estava somente no colo mesmo. Mas por não ter sido feito o exame do linfonodo, o oncologista clínico resolveu fazer só a radioterapia, certo? Não vou fazer quimioterapia, não vou ficar careca. Ainda falei com o médico assim, então não vou poder usar o cabelo de Beyoncé. Você vai usar se você quiser. Se você quiser usar, você põe. Mas você não vai ficar careca. Glória a Deus, tá bom. Porque eu tinha falado com o senhor que se eu não ficasse careca, eu ia cuidar dessas madeixas aqui até chegar lá na cintura. Quando chegasse na cintura, eu ia. E ele vai para o Hospital do Câncer para a ala infantil. Aproveitar que tem o cabelo de criança, vai para a ala infantil, se Deus permitir. Então, esse foi o resumão da situação hoje, do tratamento do câncer. Vou deixar para vocês aí embaixo, na descrição do vídeo, nos comentários, o telefone do Polo de Oncologia e do Centro Oncológico lá do São João Batista. O que acontece? Quando você descobre o câncer, qual é o caminho das pedras, digamos assim? Primeiro lugar que você vai, né, o médico vai te encaminhar com o teu laudo, teu exame, é para o polo de oncologia lá na Antero Perligeiro, no centro da cidade. Quase em frente à antiga Casa da Criança, tá? Você vai apresentar, vai levar todos os seus documentos, não esqueçam nada, senão vocês não vão conseguir fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o início de tudo, tá? Não, desculpa, carteirinha errada. Essa aqui é do Dona Alba. Eita, trem. Essa aqui, ó. Isso aqui é o cadastro de paciente oncológico, tá? Isso aqui é feito lá no Antero Perligeiro. Você vai precisar dos laudos, do exame, do encaminhamento do médico, comprovante de residência, identidade, CPF, cartão do SUS. Se não me engano, é isso. Aí lá eles vão fazer esse cadastro para você. Todo lugar que você fosse consultar, você apresenta a ele, tá? Porque vocês têm preferência em fila, em atendimento, tudo paciente oncológico tem preferência, tá? Daqui, eles vão criar uma chave, se não me engano, e vão te encaminhar pro centro oncológico, que é no São João Batista, lá na praça, tá? Praça Veríssimo de Melo 391. Lá agora tem o setor, número 391, lá tem o setor
da oncologia, né, do ambulatório de oncologia. Aí lá vão agendar a sua primeira consulta, né, dependendo de qual tipo de câncer, para você ser avaliada pelo especialista e dali se inicia a sua jornada. Exame no Dona Alba. A única coisa, o meu processo foi muito rápido, né? As minhas cirurgias foram muito rápidas, em questão de tempo para marcação. Mas a única coisa que eu precisei pagar, porque não se tinha previsão de quando seria feito, e até hoje não me chamaram, foi a ressonância, tá? De resto, eu fiz tudo pelo público. Tomografia, né? A ressonância eu fiz pelo cartão de todos, na Duo, em Rio das Ostras, né? Com desconto bom. Paguei uma faixa de R$ 640 na ressonância, fazendo pelo cartão de todos. Né? A única coisa que eu acho que teria travado um pouco o processo seria essa ressonância. Mas como meu marido e meu sogro se juntaram e pagaram a ressonância para mim, precisei fazer duas. Eu fiz em Rio das Ostras e tudo caminhou perfeitamente bem. As internações no São João Batista também foi tranquilo, graças a Deus. E é isso. Se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, se quiser conversar, me chama aí embaixo nos comentários que eu dou um jeito de entrar em contato, tá? E é aquilo, positividade sempre, fé sempre, né? E é confiar no processo, confiar no que Deus tem para você, né? Confiar que Deus vai providenciar todo o recurso que for necessário para a sua jornada, para a sua cura, para o seu processo, para o seu progresso. Confie em Deus que Ele vai providenciar tudo. Se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, porque eu não sou doutora, eu sou só uma paciente curiosa, tá? Então, muito obrigado pela atenção. Espero que esse vídeo sirva para alguém. Se serviu, comente aí. Se você gostou, curte, compartilha, manda para pessoas que você sabe que está enfrentando esse processo, tá certo? E é aquilo. Não esfraquece, não esfraqueça. Eu sei que vai ter dias que eu vou estar cansada, que eu vou estar com dor, né? Que eu vou começar agora a radioterapia. Vou fazer uma tomografia. Radioterapia não faz em Macaé, é encaminhado para Campos. Eu vou ter que ir e voltar para Campos todos os dias. Próxima consulta agora já vai ser para tomografia, para fazer as marcações, e depois vão ser 25 sessões, todos os dias de segunda a sexta, falhando sábado, domingo e feriado. E é isso. Gente, é muito emocionante quando você está lá naquela recepção e os pacientes vêm para tocar aquele sino. Eu perdi as contas de quantas vezes a Wendy ameaçou chorar, que a gente viu, acho que uns 5 ou 6 pacientes ontem tocando sino, e é uma coisa muito emocionante. É muito satisfatório ver as pessoas segurando aquela cordinha e balançando aquele sino. Quando eu for balançar o sino, eu vou filmar para vocês também. Tá certo? E no demais é isso. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.